Sabe, no Brasil, o Estado pode sim coletar o DNA de uma pessoa e guardar um banco de dados. Mas como isso funciona na prática? E quais são os limites? Hoje a gente vai mergulhar na jornada da genética forense aqui no país, desde a boa e velha impressão digital até o nosso código da vida, para entender as leis complexas que estão por trás de tudo isso. E a grande questão que fica é essa, né? A identidade de alguém vai muito além do rosto. Mas até onde o Estado tem o direito de ir para desvendar essa identidade? Onde é que a gente traça a linha entre a segurança de todo mundo e os direitos de cada um? É essa balança que a gente vai analisar hoje. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com a identificação tradicional, depois parte para a revolução do DNA, entende como funciona a rede nacional de dados, entra no debate quente entre segurança e privacidade e, por fim, olha para o futuro da genética forense. Ok, vamos começar pelo começo. Muito antes de se falar em DNA, como é que o sistema de justiça tinha certeza de quem era quem? É aí que entra a base de tudo, a identificação criminal. Basicamente, a identificação criminal é o processo oficial para individualizar um acusado. Historicamente, isso queria dizer usar os métodos clássicos, né? Coletar as impressões digitais e tirar aquelas famosas fotos, de frente e de perfil. Essa era a tecnologia de ponta da época. E aqui está um ponto fundamental da nossa Constituição de 88. A regra é clara. Se uma pessoa já tem um documento civil, tipo um RG, ela não precisa passar pela identificação criminal. Só que a chave de tudo está no finalzinho da frase, salvo nas hipóteses previstas em lei. Essa pequena exceção que abre a porta para tudo que veio depois, inclusive para a coleta de DNA. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A tecnologia avançou de um jeito impressionante e a lei teve que correr atrás, introduzindo uma ferramenta muito, mas muito mais poderosa. E claro, bem mais invasiva, o perfil genético. Para a gente entender como chegamos até aqui, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa com a base lá na Constituição de 88. Aí, em 2009, a Lei 12.037 já moderniza as regras para suspeitos. Mas o grande pulo do gato veio em 2012, com a Lei 12.654, que tornou a coleta de DNA obrigatória para certos condenados. E para amarrar tudo, em 2013, o Decreto 7.950 organizou essa bagunça toda numa rede nacional. Então a pergunta de $1 milhão é quem exatamente tem que fornecer o DNA. A lei divide isso em dois grupos bem diferentes. De um lado, a gente tem os suspeitos, os indiciados. Para eles, a coleta só acontece com o aval de um juiz e se for, assim, essencial para a investigação. Já do outro lado, estão os que já foram condenados por crimes bem graves, como os que envolvem violência, crimes contra a vida ou crimes sexuais. Para esse grupo não tem escolha. A coleta é obrigatória assim que eles entram no sistema prisional. Beleza. Com tantos perfis genéticos sendo coletados, para onde vai tudo isso? Como eles são usados? Agora a gente vai conhecer a infraestrutura por trás dessa operação toda. Essa aqui é a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, a RIBPG. Ela foi criada oficialmente em 2013 e funciona como o cérebro de todo o sistema. É ela que conecta os laboratórios de perícia do país inteiro, permitindo que eles compartilhem e comparem essas informações genéticas. E olha que interessante. Essa rede tem duas missões bem distintas e, muito importante, separadas. A primeira é a criminal, comparar o DNA de um vestígio achado numa cena de crime com os perfis que já estão no banco. A segunda é totalmente humanitária, ajudar a identificar pessoas desaparecidas cruzando o DNA de familiares com restos mortais não identificados. E a lei é bem clara, é proibido misturar as coisas. Os dados de familiares de desaparecidos não podem de jeito nenhum ser usados em investigações criminais. Mas afinal, como uma simples amostra de saliva ou sangue vira uma prova na justiça? O processo é super rigoroso. Primeiro, claro, a coleta. Depois, no laboratório, o DNA é transformado num código numérico, que é único para cada pessoa. Esse código vai para o banco de dados de forma anônima, sem nome, sem CPF, sem nada. E aí um software super poderoso chamado CODES, que foi desenvolvido pelo FBI, entra em ação procurando por coincidências, os famosos matches. Bom, com dados tão sensíveis, a segurança tem que ser máxima, né? E a lei criou várias barreiras de proteção. Os perfis são anônimos, o acesso é super restrito e talvez o mais importante é proibido usar o DNA para tentar descobrir características físicas, tipo cor do olho ou de comportamento. O foco é só na identificação. E quem usar esses dados de forma errada responde por isso na justiça de forma bem séria. E tudo isso nos leva, finalmente, ao coração de todo o debate.
De um lado da balança, uma ferramenta poderosíssima para a segurança pública. Do outro, uma série de questionamentos bem profundos sobre os nossos direitos e garantias fundamentais. Essa citação aqui resume a tensão de forma perfeita. É aquele medo de que, na busca por justiça e no combate ao crime, que é super legítima, a gente acabe sacrificando garantias individuais que foram conquistadas com muita luta ao longo da história. E os argumentos são fortes dos dois lados. Quem defende a coleta obrigatória diz que ela aumenta a chance de identificar criminosos, ajuda a evitar erros da justiça e é uma arma poderosa contra a reincidência. Já os críticos levantam pontos importantes, como o direito de ninguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo e a preocupação com a dignidade da pessoa e a inviolabilidade do corpo. E olha, essa discussão não é só teórica, não. Ela está acontecendo agora, nesse exato momento, lá no Supremo Tribunal Federal. Os ministros estão pesando justamente esses dois lados da balança para decidir se a coleta obrigatória de DNA é constitucional ou não. É uma questão em aberto no mais alto nível da justiça do nosso país. Para a gente tentar simplificar um pouco as coisas, a gente pode pensar assim: será que coletar DNA é só uma versão 2.0 de tirar a impressão digital? Ou será que a quantidade e a profundidade de informação que o nosso código genético carrega torna essa uma invasão de um tipo completamente diferente? Fica aí a reflexão. Mas olha, enquanto o debate constitucional acontece, a rede genética não ficou parada. Ela já é uma realidade, e o impacto dela já é bem significativo. Vamos dar uma olhada nos números e nos resultados concretos que ela já trouxe. Para a gente ter uma ideia do tamanho da operação, dá uma olhada nesse número. Mais de 190 mil perfis genéticos já estão cadastrados no Banco Nacional. É um volume de dados gigantesco que ajuda a conectar crimes e criminosos de um canto a outro do Brasil. E os resultados já apareceram. A rede foi decisiva em milhares de investigações criminais. Mas talvez o impacto mais emocionante seja o lado humanitário. 577 pessoas desaparecidas já foram identificadas graças a ela, finalmente trazendo respostas e um pouco de paz para centenas de famílias. E o alcance disso não para nas nossas fronteiras, não. Desde 2018, o Brasil coopera com a Interpol, compartilhando perfis genéticos com o resto do mundo. Isso significa que um crime aqui no Brasil pode ser resolvido com uma pista encontrada lá do outro lado do planeta e o contrário também. E com isso a gente volta à nossa pergunta lá do começo. A genética forense nos deu ferramentas incrivelmente poderosas para buscar a justiça. Mas a pergunta que fica, não só para a justiça, mas para toda a sociedade é: qual é o equilíbrio certo entre o poder dessa tecnologia e a proteção da nossa liberdade? No fim das contas, qual é o preço que a gente está disposto a pagar pela segurança?